algumas contas para fazer o preço e o valor patrimonial, né? Porque você vai usar ali o patrimônio líquido. Então, se você pegar o preço e valor patrimonial, nossa, vai dar 6, 7 vezes. Caramba, tá caro. Não, é porque não é bem esse indicador que você vai olhar. Você vai olhar ali para o ROI, você vai olhar para a sinistralidade. Então, cada setor, ele tem as suas particularidades. Você entende como é importante você entender primeiro como é que a empresa funciona, para depois você interpretar. Depois que você entende o mecanismo de como a empresa funciona, você vai montando esse quebra-cabeça dessa sopa de letrinhas, que são os indicadores, né? Agora, Lu, vamos supor, o iniciante, o que eles têm dúvida? Como avaliar alguns indicadores? Porque tem muita coisa para avaliar, né? E aí, o iniciante, às vezes, ele realmente tem mais dificuldade, tudo bem. A gente tá aqui para isso. O que você acha que o iniciante, de forma simples, pode avaliar, deve avaliar, mas de uma forma mais descomplicada, para comprar uma ação? Legal. Eu acho que as pessoas sempre começam do fim, né? Quer dizer, eu vou olhar primeiro o dividend yield, eu vou olhar múltiplo, eu vou olhar PL, valor patrimonial, e elas se preocupam muito pouco em, de novo, ver os indicadores qualitativos. Primeira lição é sempre, pega uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, e faz simplesmente uma análise horizontal e vertical. O que é uma análise horizontal? Compara os resultados de um período para o outro. Então, você vai comparar uma linha com essa, por isso análise horizontal. Então, você vai comparar, caramba, o resultado desse trimestre versus o outro, né? Você tem a análise vertical, em que você vai comparar todos os indicadores abaixo da receita contra a receita, que é o que a gente chama de margem, né? Então, entender, por exemplo, poxa, por que a gente fala tanto para não comprar varejo? Porque o varejo tem margens muito estreitas. Nossa, mas tal varejista lucrou, teve uma receita de bilhões. Sim, mas quanto sobrou lá no final? 1, 2%. Todo esse trabalho para no final sobrar 1, 2%. Entende? Então, acho que indo bem no começo mesmo, entender margem é muito importante, né? Quanto sobra ali efetivamente, a margem que a gente chama de margem líquida, a margem EBITDA, que é o EBITDA em relação à receita, e margem bruta, né? Então, acho que esses são indicadores para iniciante mesmo, para começar a exercitar aí fazer esse exercício mais da contabilidade, né? E olhar também, eu acho que é bastante importante a gente olhar para o fluxo de caixa, entender ali direitinho, por exemplo, essa empresa está gerando recursos com a sua operação ou ela está se financiando no mercado, ela está pegando empréstimo e com esse dinheiro pagando dividendos, entende? Então, essa análise muito básica, ela vai te dar uma noção bem adequada, assim, de qualidade, de como funciona mais ou menos o negócio. Aí sim, você vai para valor patrimonial. Aí sim, você vai para PL. Entendeu? Por exemplo, empresas que deram prejuízo, você não consegue olhar PL. PL vai dar negativo, exatamente. Empresas que, por exemplo, a BB Seguridade, empresas de seguridade como um todo, né? Elas têm o patrimônio líquido, você precisa excluir algumas contas para fazer o preço e o valor patrimonial, né? Porque você vai usar ali o patrimônio líquido. Então, se você pegar o preço e o valor patrimonial, nossa, vai dar 6, 7 vezes. Caramba, tá caro. Não, é porque não é bem esse indicador que você vai olhar. Você vai olhar ali para o ROI, você vai olhar para a sinistralidade. Então, cada setor, ele tem as suas particularidades. Você entende como é importante você entender primeiro como é que a empresa funciona, para depois você interpretar. Depois que você entende o mecanismo de como a empresa funciona, você vai montando esse quebra-cabeça dessa sopa de letrinhas, que são os indicadores, né? Um indicador que pouca gente olha é o ROI ou ROIC, né? Que é extremamente importante, que é justamente a rentabilidade dos investimentos, dos ativos que essa companhia tem em